mais uma vez sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa reflexão. Eu sou Valmir Batalha e hoje tratarei com todos vocês sobre a questão da mitologia. O que é mito? De onde deriva a questão mitológica? O mito é uma narrativa que tem como objetivo explicar algo. Origem ou acontecimento. De forma geral, é uma criação imaginária para explicar algo. O mito não fala diretamente, ele esconde sempre algo. O mito precisa ser interpretado e tem uma rica eficácia. O antropólogo busca interpretar o mito para descobrir o que ele revela sobre a sociedade de origem. Assim, nós podemos pensar que o mito ele é rico e expressa na sua essência a história de um povo, de uma sociedade. Já a mitologia é o estudo dos mitos, ou seja, a mitologia é o estudo das narrativas mitológicas. O mito, para quem vive, é uma realidade. Para quem não vive no espaço da narrativa, o relato é uma grande mentira. Na medida em que narra um acontecimento, a narrativa vai ganhando aspecto de feitos extraordinários por divindades, fazendo assim com que a mitologia esteja ligada à religião de um povo. Algo que liga o humano ao sagrado, ao divino, ao encantado. A divindade a qual essa sociedade presta culto. O mito está relacionado ou ligado diretamente à fé, à crença de um povo. A mitologia não é uma religião institucionalizada. Ela é mutante, aberta ao novo. E as realidades presentes em um relato mitológico, com o passar do tempo, vão sendo incorporados novos elementos. Isso porque muitas vezes o relato é transmitido oralmente e vai sendo adaptado aos costumes dentro de uma nova narrativa. Quem vive a realidade, o mito é verdade. Quem não vive o relato é mentiroso. O mito tem muitos relatos que vêm ao encontro do povo, porque o mito nasce do povo. É uma narrativa de uma sociedade. Por outro lado, o mito não tem data. Geralmente o relato começa assim: naquele tempo, houve, no tempo, certa vez, quando, e assim então nós vemos os relatos dos mitos. Para que a nossa reflexão fique mais clara, vou pegar, a princípio, dois relatos da criação do homem. Primeiro, vemos aqui o relato da criação do homem segundo a mitologia grega. E o segundo é a criação do homem na visão do mundo judaico-cristão. Peguemos então a primeira. A narrativa diz para nós que Prometeu, o mais sonhador dos deuses, sem saber exatamente o que queria fazer, sentou-se
Certa vez, nas colinas da região grega de Fócia, pegou um pouco de barro, misturou com um pouco de água e começou a moldar essa terra, essa argila. Abrindo as mãos, Prometeu contemplou sua obra, uma figura feita à imagem de um Deus, porém mais modesta e frágil. Prometeu ficou encantado com a criação da sua obra de arte com tanta beleza. E Prometeu, então, replicou aquela primeira imagem feita de barro, fazendo vários outros, enfileirando ao seu redor. Prometeu ficou maravilhado com a sua obra, que o presenteou com a vida, dando vida aos bonecos de barro. O barro foi transformado em homem com vida própria, tendo o sopro da vida. Então, nesse primeiro relato, nós vemos que Prometeu faz uso da terra, da argila, para criar o homem. Algumas versões dizem que Prometeu sopra nas narinas deste boneco de barro e vira gente. Este é o primeiro relato mitológico voltado para o mundo grego. No segundo relato, nós vemos que é a criação. O relato da criação do homem, segundo o mundo judaico-cristão. Diz então que Deus fez tudo em 7 dias. Ou melhor, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Diz que Deus pegou a terra, fez um boneco, soprou no seu nariz e essa terra criou movimento, ganhou movimento. Deus então fez o homem. E assim, segundo o Gênesis, diz para nós: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui nós vamos então compreendermos como que se dá esses dois relatos. Para a teologia, ou para quem acredita no criacionismo, Deus fez o homem. Para outras teorias, a própria natureza criou o homem. E nós perguntamos o que é. Se diante dessa situação, como é o tempo? O que é o tempo para Deus? Será que o tempo para Deus é regido por 24 horas? Vamos encontrar um pouco de alicerce para nós na Bíblia, quando que na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele diz para todos nós: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segundo Pedro 3, 8. Então, não é possível ou não é de bom tom ficarmos pensando ou colocarmos Deus em um tempo de 24 horas. Deus é eterno. Não podemos ficarmos presos a um tempo humano para um tempo da divindade. Aqui eu lembro do padre professor Lídio Milani, grande biólogo, que sempre fala
que a história da Terra se divide em várias etapas que correspondem às principais fases de seu desenvolvimento, que as eras geológicas se dividem em pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica, e que cada uma delas representa as grandes divisões do tempo geológico do planeta. Desde a origem da Terra, idade estimada em cerca de 4,6 bilhões de anos, a mesma do Sistema Solar, calculada a partir do estudo de meteoritos. Passaram-se 4 eras. As eras geológicas representam cada uma das grandes divisões do tempo geológico do planeta. Daí, nós começamos então a nos perguntar o que é o mito e compreendemos que os relatos mitológicos, eles trazem diversas informações para nós. E o mito, ele não pode ser mentiroso. O mito, ele é verdadeiro para aquele que está inserido. Vejamos que o relato da criação aproxima-se do mito grego da criação. Prometeu cria o homem. No mundo grego, para o mundo judaico-cristão, o Senhor cria o homem. São 2 relatos que, na maioria das ciências, observam como sendo relatos mitológicos. Porém, para o judaísmo, para o cristianismo, esse relato é o relato da criação e não se enquadra como sendo um mito. Recordemos mais uma vez que há diversas discussões sobre esse tema. As discussões servem para abrirmos os horizontes e fazermos uma reflexão melhor. Vamos terminar nos perguntando: o que é o tempo para Deus? Lembremos do que diz a 2ª carta de Pedro. O tempo para Deus não pode ser comparado com o tempo humano. Por enquanto, muito obrigado pela sua atenção. Na próxima, continuaremos com esse tema que nos obriga a fazermos uma reflexão. Não esqueça de dar a sua curtida. Brasil, cultura invisível. Até a próxima.